espiritual. Nós sabemos, o tempo, outra palavra que nós falamos, o tempo voa, é outra expressão comum dos que trabalham, porém não conseguem executar tarefa no tempo disponível. O tempo voou, porque muitas vezes nós ficamos embaraçados com coisas que não estavam concernentes àquilo que era para nós fazer. Então, o tempo voou. Eu não consegui fazer aquilo que eu precisava fazer no tempo determinado. Então, o tempo voou. O tempo cuidará do caso. Essa frase é usada por quem não consegue resolver um certo problema no tempo desejado. Como cristãos, devemos entender que não é tempo que trata a solução ao problema. Assim, devemos dar o devido tempo para cuidar do caso. Muitas vezes nós queremos resolver um caso num determinado tempo. E a Bíblia diz que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. O tempo de Deus, diz a palavra de Deus, que um dia é como 1000 e 1000 é como um para Deus. E nós aqui nós queremos para ontem, porque nós devemos resolver no presente. E nós temos que pensar no presente, viver no presente, determinando as tarefas a qual nós temos que fazer dentro do tempo curto que Deus tem dado para nós. Devemos aproveitar o tempo. Não tenho tempo. A questão toda não é a nossa falta de tempo, é sim nossos critérios de prioridade no tempo que dispomos. A má administração do tempo provoca confusão e desorganização na vida do serviço cristão, que é a prioridade nossa. Que a prioridade nossa é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Eu lembro certa vez, no meu passado, talvez eu sou meio saudosista, lembrando do passado, esquecendo do presente, porque, de acordo com isso que estou ministrando, o tempo passa rápido e nós não conseguimos fazer, porque nós estamos embaraçados com outras coisas. Já chegou o tempo que eu trabalhava na fábrica, eu coordenava grupos de pessoas que trabalhavam em pastorais na Igreja Católica, e eu tinha tempo para tudo, fazer reunião, pescar, tinha tempo para tudo organizadinho. Saí pescador uma vez por semana aqui, eu estou aposentado, não tenho as 8 horas de trabalho, eu não trabalho mais e o tempo não sobra. Por quê? Porque tenho gasto tempo com aquilo que não é útil para a minha vida. Eu reconheço isso, nesse final de ano, eu reconheço que tenho perdido tempo, tenho desgastado a minha vida com coisas que não traz nenhum proveito para a minha vida. Eu quero trazer aqui um propósito diante de Deus. Que no ano de 2013, assim como uma mensagem que eu acabei de passar no Facebook, meu desejo para o ano de 2013, porque todos os nossos projetos, todas nossas vitórias sejam concretizadas. Também quero que sejam concretizadas na minha vida o aproveitamento melhor do tempo para fazer aquilo que Deus tem determinado. Que a prioridade é o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e tudo mais nos será acrescentado. Outra palavra que nós também ouvimos sempre: matar o tempo. E gente tem tanto tempo sobrando que ele pega uma varinha e vai falando, na verdade, matar o tempo. Você não vai matar o tempo. Você está aproveitando o tempo para fazer o lazer. Também é bom para a sua saúde. Mas quando você está muito carregado, sobrecarregado de tanta coisa, que no seu dia a dia vai ocupando o seu tempo, você tem que tirar um tempo de lazer. Um tempo de lazer é um tempo que você não vai usar a sua mente para estar pensando nos seus problemas. Você vai ficar livre dos seus problemas, ali com a varinha, pescando peixinho. É um bom lazer, esse é útil e agradável. Traz proveito, e ainda você vai trazer uma mistura. Então nós não, de maneira alguma, nós estamos desperdiçando tempo se nós estivermos fazendo as coisas certas. Matar o tempo, nunca nós matamos. Essa é uma expressão comum dos que não estão fazendo nada em certo momento. Matar o tempo é destruído, não aproveitar.
administrá-lo para o que for útil. Quem assim faz, peca contra Deus, contra si mesmo e contra o próximo. Mas você poderia, nesse momento que você diz que vai matar o tempo, você poderia sair, fazer uma visita, visitar um familiar, visitar um amigo, fazer um evangelismo, pregar a palavra. Tem muita coisa útil que nós poderíamos fazer nessa hora que nós falamos, vamos matar o tempo. Embora no nosso meio a gente não ouça essa palavra, nós não matamos o tempo, nós aproveitamos o tempo em todo lugar. Então nós precisamos, nesse ano de 2013, mudar muitos conceitos na nossa modo de falar, de expressar, porque nós sabemos que a palavra tem força. Se você disser que vai matar o tempo, você está matando o tempo mesmo. Então não vamos deixar que essa palavra entre no nosso vocabulário. Conceito bíblico acerca do tempo. Do ponto de vista bíblico, o tempo relaciona-se com aspectos temporais e eternos da vida humana. A vida humana é temporária, isto é, limitada ao tempo. No Salmo de número 90, versículo de 3 ou 6, diz assim: Tu reduzes o homem à destruição e diz: Volvei, filho dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como um dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os leva como corrente de água, são como o sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, nosso pecado oculto, a luz do teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam aos 80 anos. O melhor deles é canseira e fato, que se passa rapidamente e nós voamos. É o nosso tempo aqui na terra, segundo o salmista. Está determinado um tempo de 70 anos para nós vivermos uma vida robusta. Não quer dizer que nós vamos morrer aos 70 anos, mas uma vida de robustez, uma vida de saúde, nós conseguimos até o 70. Depois é só enfado e sofrimento. Graças a Deus eu ainda tenho uns anos. Nossa vida física aqui é passageira, por isso o tempo é precioso e precisa ser sabiamente administrado. O homem tem um elemento eterno dentro de si. A alma e espírito são imortais. Uma coisa é o tempo de vida física, outra é o tempo do homem depois da morte. A garantia de uma eternidade feliz está em seguir fielmente ao Senhor, aproveitando todo o tempo em buscar as coisas do alto. Logicamente que precisamos também das coisas do mundo. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter amizade, nós precisamos cuidar da nossa família, mas nós precisamos usar o nosso tempo sabiamente. Trabalho, alimento, dinheiro, remédio, isso são coisas que fazem parte da nossa vida enquanto estamos neste mundo. Mas nós devemos pensar, programar, para que nós possamos um dia, ao sairmos desse mundo, possamos viver uma vida onde não precisaremos mais de remédio, nem trabalhar, nem coisa nada, apenas descansar, adorando a Deus. Assim diz o que nós conhecemos, né? Se não está alimentando bem, ficaremos doentes, se não faremos remédio. Como nós compraremos remédio se não tivermos dinheiro? E para ter dinheiro é preciso trabalhar. E para trabalhar temos que ter saúde. Nós vemos que uma coisa puxa a outra. Tudo isso é um mecanismo sincronizado que não pode falhar. E tudo isso depende do tempo. Depende do tempo, depende da maneira como administramos de acordo com a nossa necessidade. Cada um de nós tem uma necessidade. Uns têm necessidade de trabalhar mais, outros de trabalhar menos. Uns têm necessidade de descansar mais, outros de descansar menos. Todos nós sabemos qual é a necessidade que nós temos. Basta apenas aprender a administrar o nosso tempo, aproveitar
adversidade da vida se torna ainda mais difícil. Quando o Senhor nos diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eclesiastes 8, versículo 8. Ele está cuidando de nós, ensinando-nos como usar o nosso tempo, levar vida sadia, sem pecado, é manter as nossas roupas, nossa alma limpa e vivermos assim, aproveitando o tempo em todo lugar. Né? E sabemos que nossas vestes têm que ser algo, como diz lá em Apocalipse, né? Que não haja mancha. Veste transparente, veste branca, assim como a camisa do presbítero Jaime, do presbítero Marco, do Carlos, né? Veste branca, transparente, mas a nossa vida tem que ser assim. Tem que ser transparente. Nosso tempo tem que ser aproveitado para buscar aquilo que é útil para a nossa vida. Saiba aproveitar o tempo esse ano de 2013, para que no final do ano nós estejamos aqui relembrando essa mensagem de hoje. Este ano eu soube como aproveitar melhor o tempo. Então, graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Ao estar preparando para a Bíblia, eu estava lembrando, quando nós chegamos aqui, no mês de março, a gente olhava para o rosto de um, para o rosto do outro, para tudo acanhado, tudo assim, estranho, diferente. Hoje, a gente olha, a gente vê